Trapos! Olá a todos, deste lado como sempre Mónica Moreira para mais um episódio do Boca de Trapos, sejam bem-vindos. Hoje vou estar à conversa com Marco Fresco, apresentador do programa Retro Gamers, criador do canal MF Gaming e também vocalista da banda Tales for the Unspoken. Mas para começar deixo-vos uma sugestão, se procuram um filme de aventura para ver com a família, com ou sem pipocas, não percam Uncharted, realizado por Ruben Fleischer, que é uma adaptação para cinema do videojogo com o mesmo nome. Eu vi o filme no cinema em primeira mão, a 16 de fevereiro, e posso dizer que foi uma manhã bem passada. Tom Holland e Mark Wahlberg fazem uma boa dupla e os fãs do jogo com certeza não vão ficar desiludidos. Encontrei neste visionamento de imprensa Gonçalo Moraes, apresentador do modo PlayStation e meu convidado no episódio 9 da temporada 2 aqui do Boca Trapos, que partilha convosco o seguinte, sem spoilers. Acabadinho de sair da sala de cinema onde fomos visionar o novo Uncharted, do filme inspirado na série de videojogos da Naughty Dog para PlayStation. É claro que as expectativas para um fã da série como eu eram altas, mas sempre com algum receio, porque sabemos que nem sempre os filmes que são adaptações de videojogos são bons ou se tornam, ficam à altura daquilo que lhes dá origem, neste caso os jogos, mas neste caso eu acho que conseguiram fazer um bom filme de ação. Não é uma cópia do jogo, não era essa a ideia também, mas é um filme que se vê muito bem. As referências para quem conhece o jogo são óbvias, aliás, muitas delas se calhar acabarão por passar despercebidas a quem não conhece a série de videojogos. Contudo, não é essencial conhecer-se os jogos para poder desfrutar deste filme. Faz-me lembrar muito aqueles filmes do Indiana Jones e da Lara Croft, em que no fundo estamos à procura do tesouro perdido. Achei curioso terem conseguido pontuar o filme com vários momentos de humor, que também é uma das coisas que caracteriza o jogo, e pronto, e não posso entrar em mais detalhes porque depois iria estragar a surpresa para quem vai ver o jogo. Acho que é um ótimo ponto de entrada para quem não conhece a série de videojogos. Acho que no final do filme, sabendo que há toda uma série de videojogos, as pessoas poderão ficar com vontade de jogar os jogos, que eu também aconselho, mas começar com o filme é uma boa forma de o fazer. Por isso, se estão a pensar e ver o filme, não desistam, vão por favor, porque valerá a pena. O filme tem efeitos especiais espetaculares, cenas de ação muito porreiras e garantidamente, olha, se forem como eu, vão sair do cinema com muita vontade de ligar a consola e jogar os jogos todos novamente. Fica então a sugestão, Uncharted está nas salas de cinema um pouco por todo o país, conversa com o Marco Fresco, homem de vários ofícios, que também já viu o filme, a seguir a este pequeníssimo separador. Olá Marco, bem-vindo ao Boca Trapos. Olá, Mónica, obrigado pelo convite. É sempre um gosto. Não tens de quê, o gosto é todo meu. Estivemos muito recentemente juntos num evento. Uhum. Aliás, pessoalmente nem nos conhecíamos, não é? Já tinha ouvido falar muito de ti, tanto na área dos videojogos como noutras áreas, e finalmente acabámos por nos conhecer. E eu falava há pouco aqui na gravação do Boca de Trapos sobre o visionamento de imprensa do Uncharted, o filme que foi baseado no videojogo, onde tu também estavas presente e estávamos aqui a ouvir o Gonçalo a falar das suas primeiras impressões. Tu que lá estiveste e viste este filme em primeira mão, o que é que achaste? És fã de Uncharted, logo para começar? Sim, eu sou bem fã de Uncharted e principalmente fã da Naughty Dog, que é Sim. os criadores do jogo, que criaram o meu jogo favorito, que é o The Last of Us. Uhum. Eu sou fanático. Enquanto Uncharted, eu gosto muito do personagem. O Uncharted, para a malta assim mais nova, buscou muita inspiração em Tomb Raider e depois Tomb Raider foi buscar inspiração ao Uncharted, que é Uhum. uma situação engraçada. Em relação ao filme, o que eu achei um bom filme de ação. Não apanhei assim. Eu pensei que ia ficar desiludido com o filme, mas Sim. acabei por não ficar. Principalmente por causa do ator que faz de Nathan Drake, Uhum. o Tom Holland, que eu pensei que ia ser mau. Mas não Juro que gostas do pensei. ator ou achavas só que ele não se Não, adequava achei àquele só papel? pela idade dele, pelo Uhum. tamanho dele. eh, É mais porque nós temos ou seja, não é uma personagem nova, nós temos uma visão clara do que é o Nathan Drake e estar a Sim. dar uma roupagem nova à personagem. Eu achei que ia ficar um bocado esquisito. Depois de ver o filme, mudei essa opinião que tinha dos trailers. Outra coisa que eu achei foi que a única coisa mesmo crítica é que eles queriam dar uma nova visão sobre o Nathan Drake e sobre a história Uhum. do Uncharted, e eu acho que eles deviam descolar-se por completo dos jogos e fazer uma história que pudesse coexistir com o jogo.
Ou seja, no filme, como vemos no trailer, nós vemos ele a conhecer o Sully, mas não Uhum. é assim que ele na realidade no jogo conhece o Sully. Ou seja, se eles tivessem feito só essa mudança e não se tivessem colado aos jogos assim tão, por exemplo, vemos no trailer também a situação dele no avião, isso é Sim. claramente um jogo. Também Uhum. vimos os barcos no trailer, isso é claramente outro. Nós vimos ali muita coisa que é claramente inspirada num determinado jogo. E eu Uhum. acho que eu gostava mais de ver isso completamente separado Ok. e com situações completamente novas. No entanto, tem cenas realmente incríveis de ação no filme que eu Sim. fiquei mesmo muito surpreendido. Que até gostava de ter jogado aquilo. Uma das coisas que eu fui ouvindo no final do visionamento do filme, de várias as pessoas que estavam a representar alguns meios ligados a videojogos, neste caso o Gonçalo pelo Mod PlayStation, também o Pedro Romão pelo Stage Rage Podcast, uma das coisas que ouvi foi que não é necessário ter jogado o jogo para ires ver o filme e perceberes o filme e gostares do filme. Concordas também? Concordo. Exatamente, eu acho que foi um bocado por aí que eles também foram obrigados a criar a personagem. Porque Uhum. senão, uma pessoa que não tivesse jogado nenhum jogo não ia perceber onde é que o Nathan vinha, porquê daquilo, tudo estar a acontecer. E eu acho que foi por causa disso e a pensar nas pessoas que não são gamers que Sim. eles fizeram a história como fizeram. Uhum. Eu, lá está, não sou gamer, adoro cinema, vejo todo o tipo de filmes e gostei do filme como um filme de aventura e ação e acho que houve uma grande química entre o Tom Holland e o Mark Wahlberg. Que Sem gostaste dúvida. de ver essa parceria também? Gostei, gostei. Eu só gostava do bigode. Epá, Estás o a fazer Sully. um spoiler ou isso está no trailer também? Não Não, me não, o lembro. trailer ele aparece sem bigode. É no fim do trailer Sim, mesmo. Ok. exato. Epá, e eu nunca tinha visto o Sully sem bigode. Ah, pois. Ok. Outra coisa, eles mudaram também um pouco a maneira de ser de algumas A personagens. Eu acho que foi personalidade mesmo? sim, eu acho que foi Uhum. para adaptarem. Eu não queria estar a falar muito para não Sim, estar a claro, claro. spoiler, mas eu acho que foi mesmo para eles conseguirem criar alguma empatia, ou mesmo o contrário com os Uhum. vilões e as personagens principais. Exato. Eu vi uma entrevista do Mark Wahlberg agora há dias num talk show americano em que ele ainda tinha o bigode e o apresentador perguntava-lhe o que é que a mulher dele tinha achado e ele dizia que ela odiava aquele bigode, mas que ele estava a tentar mantê-lo para outras coisas, mas acho que não conseguiu convencer o realizador do próximo trabalho. Portanto, em breve já temos o Mark Wahlberg de cara limpa outra vez. Olha, Marco, vamos voltar aqui assim um bocadinho atrás. Estamos aqui a falar de algumas coisas relacionadas com conteúdos de videojogos. Tu tens um canal no YouTube, o MF Gaming. Como é que começou isto tudo dos videojogos? Já jogavas desde pequenino? Surgiu mais tarde? Como é que isto tudo começou? Pá, eu fui um daqueles miúdos sortudos que teve um pai que teve acesso a computadores muito cedo. Uhum. E o meu pai, desde que eu sou criança, ainda há pouco tempo até estava a fazer uns vídeos para as minhas plataformas sobre gaming e a lembrar-me quando é que alguém começou a jogar, quando é que eu comecei a jogar. Sim. E eu comecei a jogar mesmo muito novo. E há pouco tempo, até é engraçado, porque eu não tinha noção bem da data em que era, eu sabia Uhum. que tinha sido há muito tempo. Mas depois encontrei um. Eu sou de Coimbra, original de Coimbra, e nós em Coimbra temos uma coisa que é pela qual a cidade é conhecida, que é a faculdade, né? A Sim, universidade. claro. E na universidade, quando entras para a universidade, fazem uns livros de curso em que fazem caricaturas de cada uma das pessoas que entrou no curso, Uhum. depois aquilo é dado ou vendido durante a queima das fitas. E como nós somos de Coimbra, nós na primária também fazem esse tipo de livros para nós. Eu Sim, era que da engraçado. turma, eu era da turma de uma rapariga que até é bastante conhecida em Portugal, que é a Diana Pereira, uma A modelo. modelo, sim, sei quem é. Exatamente, ela, Uhum. ela foi da minha turma durante quase 10 anos e ela desenhava muito bem. E eu encontrei o meu livro de caricaturas da quarta classe. E na quarta classe, uma da minha caricatura tem um desenho da minha mãe, supostamente, a dizer: Sim. Marco, larga os videojogos. Isto, visto que eu nasci em Sim. 83, coincide mais ou menos aí em 90, mais ou menos que eu devo ter começado a jogar, mas já jogo desde mesmo de criança. Ok, então é uma coisa que já vem de trás. Sim, Mas sei também que a criação do canal em si, no YouTube, o MF Gaming, teve a ver alguma coisa com a tua namorada, não é? Houve algum exatamente. convencimento. Como é que isso foi? Então, eu estudei basicamente na minha formação design multimédia, é Uhum. o curso que eu tenho. Ou seja, eu tinha muita facilidade em editar vídeos, em Photoshops, esse tipo de coisas. E quando eu vim viver para Lisboa, eu mudei-me da Coimbra para Lisboa, comecei a namorar com a Sabrina, vim viver para Sim. aqui.
E literalmente, de uma coisa que eu sei que também vamos falar, de 3 dias de ensaios que eu tinha por semana, Sim, passei a ter com a 3 tua dias banda. livres. Sim, já vamos falar sobre isso, sim, sim. Passei a ter 3 dias livres. Uhum. E eu estava sempre a jogar, eu jogo bastante. E a minha namorada começou a dizer: Epá, isto porque eu no Facebook, como eu usava o meu Facebook como plataforma quase para chamar a atenção para a minha banda, eu tinha mesmo 5.000 amigos, que era o máximo que o Facebook deixava. Exato. E eu sempre que acabava um jogo, tinha por norma, era uma brincadeira que eu fazia, eu metia uma imagem do final do jogo e a dizer: acabei este jogo assim assim, e uma pequena descrição do jogo, ou o que é que eu tinha achado do jogo. E isso fez com que muitas dessas 5.000 pessoas começassem a vir-me pedir opiniões sobre: olha, quero comprar um jogo, ou para o meu filho, ou para mim, ou para a minha Uhum. namorada, o que é que tu achas? E a minha namorada disse: epá, tu estás sempre o dia todo a dar opiniões sobre jogos, porque é que tu não querias uma plataforma, tens tudo para fazer isso, porque é que não querias uma plataforma tua? Sim, E fazemos o MF Gaming. O MF Gaming, MF, é de barco fresco, não é? exato. E foi assim, um bocado com o impulso dela, que eu decidi começar a fazer o canal. Mas aqui depois tinhas que acrescentar também uma componente vídeo, não é? Como é que foi para ti nessa altura teres que dar a cara, não é? E teres que fazer aqueles conteúdos para muita gente que não conhecias, mas dando a cara, em vez de estar só a escrever. Epá, para mim é a coisa mais natural, pá, porque eu desde criança, a situação da banda, e eu já tenho a banda há mesmo muito tempo, mas Sim. mesmo antes de a ter, eu sempre quis ser cantor, era o meu sonho de criança. Eu tenho vídeos meus, eu antigamente, antes de ouvir, eu hoje ouço mais maioritariamente metal, mas quando Sim. era mais novo eu só ouvia rap. Ok. É uma coisa muito Grande estranha. mudança, não é? Sim, eu ouvia muito rap, e eu lembro-me da altura que saiu o República, que foi, Sim. acho que o primeiro álbum de rap em português. Sim, foi assim um Uh, pioneiro. Podes ouvir um bocadinho sobre isso, já agora digo-te, na conversa com o José Marinho, há alguns episódios atrás aqui no Boca de Trapos. Tenho de ver isso, Yeah, tenho ele de ver fala, ele isso. fala sobre isso também. E esse álbum marcou-me muito, Sim, porque foi o álbum que me fez acreditar que eu poderia ser rapper. ok. E o rapper levou-me ao metal exatamente por causa não se, isto, eu vou fazer aqui umas grandes aspas para ninguém me matar, não Sim, ser preciso saber cantar. É ok. mais o flow, e a maneira como tu interpretas as letras e como é que tu as mandas cá para fora, digamos assim. E o Ok. metal e o rap têm um bocado isso no género que eu canto, né? Não, eu Sim. não, é mais uma voz gutural, é diferente. E o Claro. rap é muito usar os sons da voz, não tanto a melodia da voz. É usar aquilo em relação ao beat que estás a Uhum. ouvir. O metal funciona um pouco da mesma maneira, será, com umas nuances, obviamente, e com uma técnica diferente. Mas já me perdi. Isto porque é que eu estava a falar do rap? Isto Sim. porquê? Porque como eu já estava tão habituado a dar a cara pela banda, eu sou o Uhum. frontman, eu sou o vocalista, não é? Eu estar à frente de uma câmara para mim era a coisa mais natural do mundo, não me fez confusão absolutamente nenhuma. Ok, então foi Uh, muito fácil arrancar com o canal. Foi a única coisa que eu tive dificuldade no início, e que hoje já felizmente não tenho, é que eu não sei porquê, inicialmente eu criei quase uma personagem, não era bem uma personagem. Sim. As pessoas olhavam e diziam, ok, é o Marco do MF Gaming, mas eu olhava e dizia, aquele não é o Marco, estás Não a perceber? estavas a ser natural, sentias isso? Eu sentia que estava sempre a tentar não dizer asneira, estás a Ah, perceber? estavas preocupado com essa parte, ok. Sim, Exatamente. faz sentido, sim. Mas foi a única coisa. Uhum. Às vezes eu gravava e dizia, epá, isto não pareço eu. E gravava outra vez, não era por estar mal, era porque eu não sentia que as pessoas iam ver, as pessoas que me conhecem iam ver e dizer, epá, então, o que é que se passa contigo? Né? Exato, exatamente. Então, entretanto, o MF Gaming já fez 4 anos em outubro, parabéns, Uhum. Obrigado. com muitos conteúdos. Eu sei que tu fazes reviews de videojogos, mas tens aqui duas coisas em particular que eu gostava de destacar, que eu acho super interessantes para quem tem um canal de YouTube de videojogos aqui em Portugal, que é o Open Mic e o Quiz Royale. Portanto, para quem não acompanha o teu canal e até gosta destes assuntos, explica lá um bocadinho então o que é cada uma destas coisas. Então, uma das coisas que eu sempre tentei, e eu sei que se calhar até pode ser errado, e eu até podia crescer mais se optasse por outras maneiras, mas eu sempre tentei trazer alguma coisa diferente e ser alguma coisa que as pessoas olhem e digam, isto é o MF Gaming. E não é, olha, quem é este gajo que está a fazer isto? É olharem e saberem. Então, há duas maneiras de fazer as coisas. É tentar ter uma ideia revolucionária e que Sim. não seja muito fácil de imitarem. Uhum. Porque uma palavra que eu fujo mesmo muito, que é os trends. Eu Sim. tento não seguir trends, tento criar as minhas trends para mim,
e às vezes acontece que outras pessoas apoderam-se dessas ideias, assim Exatamente. como eu também vou buscar inspiração a outras pessoas. O Open Mic surgiu na situação de, ok, eu não sou um youtuber gigante, Uhum. porque eu posso abrir literalmente as portas do meu canal, chamar toda a gente que vê o meu canal e tornar o público a minha atração. E eu Sim. aprender com isso. E a ideia do Open Mic é basicamente qualquer pessoa, eu abro um canal do Discord, é um chat Uhum. online, as pessoas entram e falam sobre videojogos. Sim, Pá, eu exatamente isso tento. é o que eu acho interessante, porque eu já assisti a algumas sessões destas, da Open Mic, e acho engraçado haver pessoas de vários pontos do país e até de fora de Portugal, não é? Sim, sim, A sim. participarem e a conversarem contigo sobre várias coisas. Acho isso muito giro. O que eu gosto ainda mais não é eles conversarem comigo, é eles conversarem entre eles. Entre eles, Porque sim. há muitas pessoas ali que não se conhecem lá nenhum, e tu falaste muito bem. Nós já tivemos pessoal do Brasil, já tivemos pessoal de Aham, Angola, que estão ali a falar e eles nunca se viram na vida. Não é um grupo de amigos a falar. Obviamente que eu inicialmente, quando comecei isto, chamava os meus amigos todos, claro. óbvio, né? Uhum. Até porque a conversa flui mais, é entre amigos. Hoje em dia, felizmente, quando eu faço o Open Mic, já traz outro tipo de pessoas, e pessoas que eu nunca vi na vida, que eu próprio nunca vi na vida, que nunca interagiram comigo de outra maneira, que não comentam os meus vídeos, aparecem para falar porque é uma coisa que gosto. Gostam de videojogos e tem aqui uma porta aberta para poder expor, porque há pessoas que até gostavam de ter um canal do YouTube e não têm coragem de o fazer, e Sim. assim, se calhar, estando no meio de uma data de pessoas a falar, já se sentem mais à vontade e conseguem expor as suas ideias. Uhum. E já inspiraste alguém a criar um canal, por exemplo? Já há bastantes. Boa. Eh, E eu noto isso, porque as pessoas me vêm pedir, olha, eu quero fazer isto, porque eu nunca vejo os criadores de conteúdo de gaming como concorrência. Uhum. Se eu puder ajudar alguém, esse alguém vai poder ajudar alguém, e quantos mais olhos estiverem virados para a plataforma onde tu estás, mais tu ganhas com isso. Isto não é uma competição. Eu não quero saber se um tem 10 mil views e eu tenho menos ou mais. Isso Sim. para mim não me interessa para nada. O que interessa é que eu tenha a minha comunidade e que tenha o pessoal com que eu gosto de falar sobre videojogos, e que eu possa expor as minhas ideias e mostrar o que eu gosto de jogos. Uhum. E daí da ideia de também de retribuir o que estas plataformas fazem por mim, porque quando eu comecei a fazer isto, eu era apenas uma pessoa a falar atrás de uma câmara, e hoje, felizmente, tenho um certo número de seguidores que me permite ter acesso a coisas que eu não teria de outra maneira, acesso antecipado a jogos, ir poder entrevistar pessoas que eu só via na televisão e que eu adorava Exato. falar. Isso é o que é a maneira que eu tenho de retribuir a eles, é o meu conhecimento. E a segunda parte era isto que tu tinhas falado inicialmente, que Uhum. é o Quiz Royale. O Exatamente. Quiz Isso é quase um programa, não é? De entretenimento. é basicamente Quem Quer Ser Milionário. Aliás, o primeiro nome do Quiz Royale foi Quem Quer Ser Gamer Milionário. Foi Exato. pegar a ideia da brincadeira do Quem Quer Ser Milionário e trazê-la para o mundo dos videojogos, com perguntas apenas e só sobre videojogos. A ideia aqui é convidar sempre 4 pessoas para participar, que são os participantes. A minha ideia inicial até seria fazer isto em estúdio mesmo, com as pessoas Uhum. fisicamente comigo, mas isto começou mesmo antes da pandemia. Sim. Então lixou-me os planos todos. Mas ainda tens planos para fazer isso assim Tenho, mesmo dessa tenho. forma? Eu tenho Ok. um plano que eu não posso falar muito, mas eu estou a tentar fazer uma coisa. Podes ser um boca de trapos, Marco. Estás à vontade. Não, porque eu não gosto de falar coisas que depois podem não acontecer. Ok, então vá, só aquelas que podes falar. Mas basicamente, o Quiz Royale tem 4 participantes em estúdio comigo, Uhum. que normalmente são pessoas com alguma visibilidade, ou pessoas que eu sei que sabem de jogos, e muita gente diz, porque é que tu não trazes pessoal de fora? E a pergunta disso, a resposta a isso é simples, porque eu não sei o que é que a outra pessoa sabe. E depois eu faço perguntas, Sim. posso correr o risco de estar a fazer perguntas e ninguém saber resposta nenhuma. Sim. E quando eu faço o programa, eu estudo sobre as pessoas que vêm ao programa. Eu sei Uhum. que vou convidar esta pessoa, eu sei que ela vai saber deste determinado tipo de jogo, porque nem toda a gente sabe tudo, eu não sei tudo. Claro, as pessoas têm Eu- interesses diferentes, não é? Sim. Exatamente. Então eu vejo mais ou menos o que é que eles andaram a jogar, o que é que eu sei que eles jogaram, quais são os jogos favoritos que eu sei dessas pessoas, e tento relacionar as perguntas para isso. Só que ao mesmo tempo que faço estas perguntas para o pessoal que está comigo em estúdio, também faço para o pessoal que está em casa, ou seja, a cada ronda de perguntas eu faço uma para o público. Estás a E, oferecer prémios e o estou a tempo oferecer inteiro, prémios sim. todo o tempo. Ou seja, a cada ronda é um jogo, aliás, 2 jogos, a última, e depois na última rodada eu ofereço
uma estátua de colecionador de algum Uhum. jogo, ou um jogo tipo que acabou de sair, ou alguma coisa assim maior, assim, um jogo mesmo que toda a gente quer. Infelizmente não posso oferecer esse tipo de jogos a cada ronda, Pois. senão era isso que eu fazia. Epá, e é um programa que me dá muito gosto de fazer. Eu divirto-me bastante, dá uma trabalheira que eu se soubesse isto não tinha começado. Da maneira que estás a descrever isso é toda uma produção, não é? Portanto. É, eu não trabalho sozinho, o MF Gaming, apesar de eu ser a cara, eu tenho sempre a Uhum. Sabrina do meu lado, então no Quiz Royale ela é tipo mesmo o braço direito, esquerdo e tudo, porque é ela que controla basicamente a live toda, é ela que me diz o tempo que eu tenho, é tipo RG, digamos assim, Exatamente. é a força motora do programa. Mas é um programa muito engraçado e é uma cena muito. Eu acho que fico bem contente quando eu tenho feedback de pessoas a dizer: olha, estive a ver isto com a minha família, tipo, Sim. sentados no sofá, na televisão. Pá, isso dá-me um gozo Sim, isso mesmo, é muito giro. mesmo brutal. Tens alguma data para o próximo Quiz Royal? Uh, Posso dizer que vai ser para o mês, agora o Para dia. março, Não... então? Sim, é Ok. para o março. Então as pessoas vão ficar atentas com certeza no MF Gaming à espera deste Quiz Royal, que eu também concordo que é bastante divertido, porque também já assisti a alguns, e mesmo que não estejas por dentro daquela área em específico, pá, é engraçado, as pessoas divertem-se e tu vês que elas estão ali mesmo para, num espírito vá de interação, não é? Certo. E de Não, divertimento. o pessoal não está ali pelos prémios, Exato, está ali mas mesmo. é giro que também ganhe alguma coisa, porque isso acaba por Certo? ser também incentivo mesmo para quem está a ver, não é? Exatamente. Também é engraçado. Muito bem, Marco, e depois no seguimento aqui do teu canal MF Gaming, sei que tiveste a oportunidade de dar um passo em frente, por assim dizer, e de chegar à televisão de uma outra forma. Tu és apresentador do Retro Gamers, um programa que passa na SIC Radical. Como é que surgiu esta aventura na tua carreira dos videojogos, por assim dizer? Isto foi mesmo um salto gigante que eu não estava mesmo minimamente a contar, porque nunca pensei sequer em ir apresentar o que é que fosse para a televisão, mas o convite surge muito por causa do Quiz Royale, Sim. porque então a SIC decidiu apostar em videojogos e criou uma plataforma que era a Advance, e no embrião da Advance teriam vários programas que eles queriam ter. Um deles era um programa sobre retro, ou seja, jogos mais antigos. Uhum. E este projeto foi entregue à Sigma 3. A Sigma Sim. 3 teria de encontrar um apresentador e alguns comentadores para o programa, e começaram a procurar e viram o Quiz Royale, em que eu tanto bato no retro como bato no atual, e como viram que ainda por cima aquilo, o Quiz Royale é ao vivo mesmo, ou Sim, seja, sim. eles viram que supostamente eu teria capacidade para estar a gerir um programa ao vivo, Uhum. então um programa indiferido não devia ser assim tão difícil para mim fazê-lo. Sim. E convidaram do nada, eu não conhecia ninguém da Sigma, nunca tinha falado com ninguém deles. Aliás, Sim. só tinha coisas a dizer da Sigma em relação à minha banda, que eu já tinha mandado para lá uma carrada de mails uh, para ir ao curto-circuito na altura. Sim. E que não Uh, conseguiste ir ou foste? não, nunca consegui, nunca consegui. Desde quando é que tu estavas a tentar? Desde 2007. Desde 2007. Então eu também posso ser responsável por isso, tenho que dizer, Viste? porque eu estive a trabalhar para a Sigma 3 10 anos, eu estive a fazer o curto-circuito durante o mesmo tempo, mas não me recordo sinceramente de ouvir falar da tua banda, já viste? Estás a ver? Portanto, também se cá tenho uma responsabilidade, tenho que fazer aqui um meia-culpa público Acabou este podcast. relativamente a isso. Acabou. E então, a Sigma 3 aborda, tu faz o convite para o Retro Gamers e o que é que tu achaste disso, assim à primeira vista logo? Inicialmente eu até foi um bocado estranho porque eu estava de férias e estava em Mira, tinha ido passar lá uns dias com uns amigos e Uhum. nós tínhamos ido dar uma volta de bicicleta, eu estava mesmo no sítio sem quase rede nenhuma quando eles me ligaram, então eu mal consegui ouvir, eu consegui perceber que eles queriam falar comigo sobre um projeto e que eram da Sigma, e eu lembrava-me que a Sigma era quem fazia o curto-circuito, mas eu, Sim. eu não sabia, eu não sabia nem da dimensão da Sigma, nem o que é que eles faziam além disso. Hoje, obviamente, que eu vejo que eles fazem mais coisas, mas na altura, qualquer pessoa fora do meio da televisão era Sigma 3 curto-circuito, Exatamente. era isto. E toda a gente até pensava que era a cena do Unas, né? Uhum. Uh, e eu até comentei com os meus colegas: epá, isto deve ser de trollagem, isto não pode ser. Quem é que quer me convidar para a televisão? Não é pela minha bela cara, de certeza. Entretanto, quando eu fui à Sigma falar com o Paiva e com o Tiger, e eles Sim. me apresentaram o projeto, eu fiquei. Disse, epá, sim, isto não é para apresentar o Jornal da Noite, isto é para apresentar uma coisa dentro da minha área, algo que eu Exatamente. gosto e que vai dar projeção ao gaming em Portugal.
Ok, Uhum. E estou, é algo estou... que lhes diz a eles também muito, não é? Porque eles também gostam Exatamente. bastante de retro gaming, sim. Isso foi outra coisa que eu estava um bocado a receio, porque eu perguntei logo na primeira: olha, qual é o grau de liberdade que eu tenho? Porque eu vou ler o que alguém escreveu, como é que isso vai Sim. ser? E eles disseram: não, nós estamos a convidar porque tu percebes de jogos e nós queremos que tu escrevas os programas. E a primeira temporada inteira eu escrevi todos os episódios. Uhum. Obviamente, uns foi muito mais fácil, que eu já estava muito dentro do assunto, outros tive de ir fazer grande pesquisa, uns mais que os outros, fiz pesquisa em todos, mas uns mais que os outros. Mas a parte engraçada foi que quando depois eles explicaram o conceito do programa, que seria um apresentador, iríamos ter vários comentadores residentes do programa. Sim. Quando nós tivemos a reunião, supostamente para saber quem é que era o resto da malta, eu conhecia toda a gente, menos uma pessoa, que era um pessoal do YouTube também, Sim. pessoal do Retro, que eram meus amigos. Era um pessoal, não era só pessoal que eu conhecia, era pessoal que literalmente com que eu me dava todos os dias, que eu falava todos os dias Mas sobre jogos. isso era porque não havia assim tantas mais pessoas em Portugal que gostassem disso e que fossem do meio, ou porque realmente eram aqueles que percebiam mais e foram lá parar por essa razão? Eu acho que não é só uma questão de perceberem mais, porque há pessoal em Uhum. Portugal que é preciso tu te expores para estares visível para as pessoas te encontrarem. Essa é a Sim. primeira coisa. Uhum. E a segunda coisa é assim: eu conheço muita gente que percebe muito mais de jogos que eu, mas não tenho à vontade para estar numa televisão a falar. Claro, nem toda a gente tem esse perfil, não é? Portanto, foi um bocadinho encontrar as duas coisas. Exato. E tu, como entrevistadora, já deves ter apanhado pessoas que para tirar uma palavra da boca é difícil. Eu aqui escolho-as bem, portanto não tenho Pois. esse problema. Sim, então gostaste dessa ideia de ter liberdade para poderes fazer aquilo que quisesse e encontrar as pessoas, tuas amigas, que te deixaram ainda mais à vontade, não é? Essas pessoas amigas foram eles que encontraram, não Sim, fui mas eu. neste caso encontraste-as lá, já ligadas ao Sim, projeto, não é? E exatamente, portanto exatamente. deixaram-te mais à vontade. Muito mais à vontade. Ok, entretanto Eu o não estava programa. nervoso com, Sim, com a apresentação, estás a ver? Eu estava a pensar: pá, eu não vou para a televisão falar alguma coisa que não fui eu que escrevi ou que eu aprovei uhum, para. É porque o meio do gaming é difícil. Se dizes sim, uma claro. coisa ao lado, Claro, és já te cai em crucificado, cima. claro. Exatamente. Não, e ainda bem que foste descobrir este projeto em particular, porque se fosses apresentador noutra coisa qualquer, seria bastante diferente, não é? Muito, Na muito maior parte esquisito. dos programas, os apresentadores não escrevem aquilo que dizem, portanto, se Pois, essa é a tua ideia, então foi cereja em cima do bolo. certo. Pronto, entretanto, o Retro Gamers já fez um ano na SIC Radical. Como é que tem sido a reação das pessoas que vais encontrando, que seguem o programa? Têm gostado? Está a correr bem? É engraçado. Por um lado, tem uma coisa engraçada, por outro, não tem, que é com esta situação da pandemia. Quando o programa começou a dar na televisão, eu Uhum, não estive literalmente com ninguém durante mais do que um ano, não é? sim, Então, durante muito tempo, a única reação que eu tinha era pessoal na internet que me abordava claro. através das redes sociais, só que não tive com essas pessoas mesmo na realidade, para ver a Uhum. cara delas, para sentir o que é que elas realmente queriam dizer. E este ano, na Comic Con, eu fui à Comic Con e houve ainda um considerável número de gente que veio ter comigo. E depois é engraçado porque eu nunca sei de onde é que eles me conhecem. Eles pedem para tirar Sim, uma foto ou querem falar um bocado e eu fico ali um bocado a patinar. Será que ele me conhece da banda? Será que ele me conhece da televisão? Será que é do YouTube apenas? Será claro. que me conhece mesmo? E tu não te lembras, não é? Tanta Isso gente. acontece muitas vezes. Sim. Mas o feedback que eu tenho tido tem sido até bastante positivo, porque Uhum. obviamente há aqui sempre duas partes. Então na internet, hoje nos dias em que vivemos, nós temos os haters, temos o pessoal que apoia e temos aquele pessoal que vê e está-se bem a marimbar, que é tipo eu. Eh, eu. Sim. Eu vejo muita coisa na televisão, mas eu era incapaz de abordar. Imagina, eu gosto de ver o Maluco Beleza. Eu era incapaz de abordar o Rui Unas na rua, tipo, dizer, epá, gosto bem do teu projeto. Eu era incapaz de fazer esse tipo de coisa. E tu Eh, és uma pessoa assim toda extrovertida, não sim, é? Muito à sim, vontade, mas não farias isso então? não faria, Mesmo não que faria. gostasses muito, ok. Não, eu sou aquele gajo que vai ver um concerto de uma banda que ama de morte e não vai pedir ao vocalista para tirar uma foto. Não sou capaz de fazer isso. Mas por vergonha ou porque não queres Não, incomodar não, ou não vejo necessidade. ok. Mas fazem-te isso a ti e tu não levas a mal. Não, eu adoro que me façam a mim. Ok. Eu gosto mesmo muito. Eu gosto muito de estar com o pessoal. O que eu digo.
quando alguém vem ter comigo porque gosta do meu trabalho, é porque se identifica com os meus gostos. E se Exato. identifica com os meus gostos, muitas vezes, já aconteceu montes de vezes, eu vir o pessoal falar comigo, epá, adorei aquele programa que fizeste, não sei o quê, olha, epá, mas olha, este jogo que tu falaste, para mim eu tinha metido antes este. E eu, eia, bem, grande jogo, pá. Às vezes até penso, ia, caraças, esqueci mesmo, pá. Tipo, esse se calhar até era mais fixe ter falado desse, estás a ver? E Sim, eu aprendo bastante. Eu não sou o dono da razão, eu não sei tudo, nem de perto. claro, claro. Por isso é que eu tenho comentadores comigo que percebem bastante, por isso é que eu tenho convidados que percebem bastante, porque se eu fosse a pessoa que percebe mais, estava ali sozinho, não precisava de mais ninguém. Não é? Uma pessoa Exatamente. tem de estar sempre a aprender. E o que eu aprendi até agora com isto é, pá, e eu sempre fui assim, porque já com a banda é a mesma coisa, eu quando falam mal, eu ouço, tento espremer a laranja para ver se aquilo tem Uhum, algum sumo. Se tiver algum sumo, vou aprender com isso e vou tentar não repetir o erro. Se sim. for só, rio-me e gozo ainda mais. Tipo, ainda faço pior. Pois. Ok, então quer dizer que está a correr bem, não é? Já tens esse Sim. feedback, entretanto já foste encontrando algumas pessoas e vais percebendo que está a correr bem. E já vamos E para a terceira temporada, não é? sim, portanto estão em pausa neste momento, mas vão voltar em breve, não é? Certo. Ok, então até lá podem-vos ver onde? Agora temos as plataformas da Advance, nas boxes Mel, Nós e Vodafone. Uhum, Tens também através do YouTube, tem alguns episódios lá, não todos, mas tem alguns. E certamente dentro de pouco tempo o site da Advance vai voltar a estar online e sim. quando isso acontecer vai ter lá os episódios todos como tinha. Muito bem, então vamos ficar a aguardar por esses novos episódios, essa nova temporada. Vamos ver o que é que vocês vão desenterrar agora, não é? Desses retro Sim, games todos que vocês falam e das pessoas com quem que vais entrevistando, não é? Também no programa. E espero que a Sigma te esteja a tratar bem. Manda um beijinho a todo o pessoal. E a sem gente dúvida. encontra sempre por aí, não é? De uma maneira ou de outra. Muito bem, Marco. O que é que eu queria falar agora? Eu sei que tu vais fazendo muitas outras coisas, não é? Não paras. Vamos falar aqui um Certo. bocadinho também de música, porque sei que tu já falaste há pouco, tens uma banda, não é? És vocalista e frontman de uma banda que se Uhum. chama Tales for the Unspoken e que já Certo. existe há 15 anos. Desde E, 2007. exatamente, portanto é um percurso bastante longo para uma banda de metal em Portugal. Como é que isto começou? Sei que vocês são de Coimbra, a banda, com os vários elementos, e que na altura em que vocês surgiram havia quem gostasse de metal, mas não havia muitas bandas de metal, não é? Certo. Eu sempre fiz parte do meio de metal em Coimbra. Nós, Uhum, na altura, isto é até antes de 2007, em 2004, 2003, éramos mesmo um núcleo minúsculo de pessoal. Coimbra é sempre foi considerada durante muito tempo a cidade, a capital do rock nacional. E a cidade é muito associada aos rockabillys, ao rock and roll, sim. por causa dos Teddy Boys e entre Uhum. outras bandas. E durante Eh, muitos anos, desculpa interromper-te, porque eu estava aqui a lembrar, mesmo quando eu comecei a trabalhar em 2001, muitas das bandas internacionais que vinham a Portugal faziam Lisboa, Porto e Coimbra. Havia também muito sim, isso. mas no metal não. No metal nem tanto, mas mesmo assim, por exemplo, os System of a Down, neste caso, quando vieram a Portugal ao Coliseu, em 2002, se não estou em erro, Sim, foram a um dos X Coimbra, não tocaram foi em Coimbra, exatamente. exatamente. Portanto, ainda tinham um bocadinho essa tradição nessa altura, trazer algumas bandas grandes a Coimbra. Sim, mas infelizmente, ou seja, o espaço para bandas pequenas não existia de todo. Uhum. Era uma situação assim muito, muito esporádica e era sempre feita em discotecas, Exato. não era nos próprios sítios de concertos que nós tínhamos em Coimbra, como o Teatro Gil Vicente, por aí Uhum. fora. Mas o que aconteceu? Durante essa altura toda, desde eu diria 2000 mais ou menos, Sim. nós criámos sempre ou noites de metal ou assim discotecas, conseguíamos, e eu sempre estive envolvido nisso. Eu criei um fórum que ainda hoje existe, que é o Black Planet, que era Uhum. um fórum basicamente para divulgar os eventos que havia em Coimbra, porque quando não havia eventos, ninguém ia, quando havia, as pessoas não iam porque diziam que não sabiam Sim. que havia, então eu criei essa plataforma e isso criou. Não, isto de longe estar a pôr os louros todos em cima de mim, porque isto foi muita gente a fazer. Uhum. Eu simplesmente fui a pessoa que tive a ideia de criar a plataforma, mas isto foi com muita gente a ajudar e nós criámos um movimento que foi crescendo e culminou com o aparecimento de algumas bandas. A primeira banda desta nova onda era uma banda chamada Minds Paradox, que foi a primeira banda onde eu estive que tocou ao vivo. Eu tive Uhum. umas bandas antes, mas nunca chegámos a sair da garagem. Da garagem, sim. A primeira que saiu foi Minds Paradox. Minds Paradox acaba em 2004.
e depois começa a aparecer algumas bandas, sendo que Tales for the Unspoken, que é a minha banda, foi também a primeira da nova leva, digamos assim, de bandas que percorriam o país acima a baixo a tocar. Eu não fui fundador da banda, quase toda a gente pensa que sim, mas Sim. eu não sou o fundador da banda, nem estive no embrião, digamos assim, Tales. Teve sim um rapaz que era o André, que era o vocalista. Depois Sim. tínhamos o Nuno Can, que era moçambicano, na guitarra. Tínhamos o Miguel Gonçalves, que era cabo-verdiano, na outra guitarra. Tínhamos o Guilherme Bussato, que era brasileiro, no baixo. Sim. E o Sérgio Vaz na bateria. Depois o André saiu quase no início da banda. Eles lançaram um EP antes de eu entrar. Eu, quando entrei para a banda, regravámos o EP, porque a voz do André era totalmente diferente da minha. Regravámos o EP e aí começámos a tocar bastante ao vivo, bastante mesmo. Nós, antes de lançar o primeiro álbum, já tínhamos mais de uma centena de concertos num ano. Portanto, imagina. Sim, Nós vocês estávamos tá sempre de um lado para o outro. sempre a tocar. E tinham aí uma grande influência de países de língua portuguesa, não é? Na vossa banda. E eu queria falar aqui sobre uma aventura que vocês tiveram, que de certeza te vai ficar marcada para sempre, que foi a vossa ida a Cabo Verde. Portanto, eu sei que os Tales for the Unspoken foram a primeira banda europeia de heavy metal a tocar em Cabo Verde. É verdade, sim, senhor. E sei também que vocês foram recebidos com honras de Estado, Exatamente. como grandes estrelas. Como é que isso foi? Epá, foi uma situação mesmo muito esquisita, porque o nosso, apesar de nós termos um cabo-verdiano da banda, e isso teve influência nós termos ido, mas não foi a razão pela qual nós fomos convidados para ir. Sim. Nós fomos convidados para ir porque havia um festival que era o Grito Rock Fest, que é um festival cá em todo o mundo, há no Brasil, em sítios de língua portuguesa, países de língua portuguesa, e em Cabo Verde também havia. E o que acontece foi que houve um rapaz que esteve a estudar em Coimbra tem uma comunidade cabo-verdiana gigante, que voltou para Cabo Verde, acabou o curso Sim. e voltou para Cabo Verde. E quando voltou para Cabo Verde, ele era amigo de das pessoas que estavam a organizar essa banda, esse festival, desculpa. Sim. E eles disseram, olha, conheces alguma banda portuguesa, assim de metal, que nós gostávamos de trazer, não sei o quê? E esse rapaz cabo-verdiano é que deu o nome da nossa banda. E depois, quando eles vieram ver a banda, é que viram que nós tínhamos um cabo-verdiano na banda e que era da ilha onde eles estavam. Ainda por cima, já viste como é que o mundo funciona? Coincidência. É mesmo coincidente. E quando nós recebemos o convite, eu pensei, essa aí é que eu pensei mesmo que era a brincar. É porque nós, literalmente, o que foi acordado foi, eles tinham um cachê para nos dar. Sim. E nós dissemos, não queremos cachê nenhum, o que nós queremos é uma semana aí com tudo pago. Ok, também dá, Nós queremos ir curtir. Não queremos o dinheiro, porque o dinheiro nós íamos gastar, íamos estar lá e depois íamos embora. Assim, eu tenho memórias de Cabo Verde como quem esteve lá de férias. Exato. E também como quem lá esteve a tocar. Então, nós chegámos e nós tínhamos eu não sei se a malta que ouve percebe mais ou menos como é que as bandas funcionam, mas quando nos contratam, nós mandamos uma informação à organização que diz o que é que nós precisamos em palco. Exatamente. E normalmente, isto é o truque, nós pedimos sempre mais do que nos dão. Claro. Isto, sempre. Claro. Só que nós, por exemplo, em Portugal, normalmente tocamos sempre com uma bateria, com um bombo, mas o nosso baterista, normalmente, nos ensaios, isso tudo toca sempre com uma bateria de 2 bombos. E o nosso rider técnico diz bateria 2 bombos, sempre. Porque nós já sabemos que nos vão dar um. Claro. Mas quando chegamos a Cabo Verde, vem um rapaz ter connosco e diz, epá, olha, está a bateria toda montada, tal como vocês pediram. E nós, tal como nós pedimos. E quando nós chegámos ao palco, tínhamos a bateria 2 bombos. Sim. Tipo, tudo o que nós tínhamos na nossa sala de ensaios estava ali. Nem queriam acreditar. Não queríamos acreditar. E depois acontece uma situação engraçada, que foi, acabou o concerto foi inacreditável, foi espetacular. E quando acabou o concerto, eu estava farto de beber a cerveja crioula, que é a marca de cerveja de Cabo Verde. Sim. A cerveja não é má, mas enjoa. Chega a um ponto que enjoa. E eu olhei, o recinto era bastante grande, aquilo era a entrada ao ar livre, era o ar livre e era a entrada grátis. E eu olhei e do outro lado, exatamente do palco, estavam 3 barracas da Sagres. Eu disse, epá, vou ali buscar uma cerveja. E disse à organização, olha, eu não me importo de pagar, eu vou buscar cerveja ali à barraca, já não posso beber a cerveja crioula, quero buscar uma Sagres. E eles disseram assim, epá, tu não vais conseguir passar? E eu disse, epá, isto pois, não está assim tão cheio, está cheio, mas eu consigo passar, né? Tipo, e ele, então boa sorte. Epá, não deu. Eu assim que passei a grada... Eles são muito entusiasmados com isso, não é? Sim, epá, foi espetacular. Gostam do seu metal. Eu assim que passei a grada, eu não consegui dar nem 3 passos. Arrependeste logo de estar no Não me meio do arrependi. pessoal? Eu não me arrependi. Okay. Foi espetacular.
Mas eu não estava à espera daquilo. Aquilo nunca me aconteceu na vida. Eu estava-me a sentir o Lars dos Metallica. E conseguiste beber a tua cerveja ou nem por isso? Não, os seguranças tiveram de ir buscar a cerveja para mim. Pronto, Porque eu não consegui passar. tiveste ali a prova de que não dava. E depois é aquela situação. Isto foi em 2015. Uhum. Ser a primeira banda de metal europeia a tocar num país Sim. é algo inacreditável. Se eu dissesse isto sou o Iron Maiden em 94 ou em 87, não é? É completamente Sim, diferente de claro. dizer 2015 fui a Uhum. primeira banda. Eu toquei primeiro em Cabo Verde do que qualquer banda europeia. É muito estranho. Sim, Mas é uma situação muito particular. foi mesmo uma experiência inacreditável que Uhum. eu nunca mais vou esquecer. Sim, eu sei que vocês tocaram no canal de televisão público de Cabo Verde, num programa daqueles do daytime com umas Foi da senhoras muito manhã. produzidas, não é? Foi Como é que isso espetacular. foi? Então, Porque, como tu essa... dizias há pouco, a tua banda é uma banda onde tu cantas maioritariamente em gutural, não é? Certo. Portanto, não pode ter sido uma situação muito normal para eles Foi, acontecer isso. Como é que eles foi, reagiram? foi mesmo muito estranho, porque nós chegámos a Cabo Verde, eram tipo 4 e tal da manhã, e Sim. tínhamos de estar para fazer som na televisão às 7. Uau, ok. Então estás a ver o que nós dormimos, não é? Uhum. Chegámos lá de manhã, um canal de televisão, as câmaras, aparecem os apresentadores, eles vêm falar connosco, a dizer-nos olá. E eu até pedi ao pessoal que está aqui a ver, se procurar a Tales for the Unspoken Cabo Uhum. Verde no YouTube, aparecem esses vídeos. Ok, temos de ir ver isso então. Literalmente, o programa começa com o início mesmo do programa, sou eu às 9 da manhã para eles, não é? Aos berros. Foi assim que Arranca logo começou. com a banda, ok. Começa logo com a banda. Antes de qualquer Achas, coisa, achas que alguém daquela produção filtrou isso? Ou seja, foi ver quem vocês eram ou aconteceu simplesmente e só depois é que se aperceberam do que é que estava a passar? não, eles porque nós quando chegámos, eles já estavam a ouvir a música. Ok. Tipo, a outra coisa foi, isso é que foi o trabalho, foi eles queriam que a gente fizesse um playback Uhum. e nós dissemos que não fazíamos. Porque Boa, eu boa. disse, olha, eu prefiro dar uma entrevista então e E mostram não videoclipes atuar, da não é? banda Claro. do que eu estar porque em metal é muito mal visto o playback. É muito mal visto. E eles Tu foram és banda, compreensivos e deixaram-vos tocar ao vivo. eles trouxeram um técnico de som, montaram tudo. Pá, aquilo foi espetacular. E deixaram o E cenário inteiro? deixámos. Boa. A única coisa que aconteceu, mas isso não deu para ver, foi que nós participámos em alguns segmentos. Nós tocámos 3 músicas, acho eu, se não estou em erro, e Sim. participámos em vários segmentos. Um deles é um segmento que eles tinham no pequeno almoço. Isso é normal nesses programas, sim. E eu entornei literalmente um jarro de sumo inteiro em cima da apresentadora. Mas sem querer. Ok, Peguei no boa. jarro, ou foi a pega que se soltou, já não sei bem. Tipo, alguma coisa aconteceu que eu dei um banho à apresentadora e depois tiveram de estar a secá-la, porque ela já tinha, ainda por Claro, cima, aquilo estava ao vivo, vestida, né? não é? Claro. Pá, foi... Nunca mais se esqueceram de vocês e ainda hoje falam daquela banda portuguesa de malucos que passou por Exatamente. aqui, não é? E Ok. depois eu sabia que alguma coisa especial estava a acontecer. Quando nós saímos desse programa, era Uhum. quase hora de almoço, nós fomos a um restaurante almoçar e vinhamos já a andar no meio da estrada e parou um carro no meio da estrada, de uma senhora com idade para ser minha mãe, na Sim. boa. A senhora sai do carro, olha assim para nós e diz: vocês já foram os rapazes que foram à televisão? E nós fomos: posso tirar uma foto com vocês? E nós: pode. E ela tirou uma foto toda contente, como quem tinha tirado uma foto com o Tony Carreira, não sei. Sim. E depois foi-se embora toda contente. Ai, não estou a acreditar. E eu: hã? Isso foi efeito instantâneo. Vocês estiveram na televisão durante aquelas horas e já Sim, toda a gente sabia foi quem é que vocês eram. porque toda a gente vê lá, Sim, toda a claro. gente vê aquilo. Aquele Claro. programa, então, é o programa mais visto. Claro, e se nessa passagem pela televisão já foi estranho, imagino quando vocês passaram pela embaixada. Também deve ter sido outro tipo de estranho. Fizeste bem a esse estudo. Então, a embaixada foi uma coisa que nós acordámos logo desde o início, Sim. porque basicamente quem tratou de todas as viagens foi o Instituto de Camões. Uhum. Eles é que trataram das burocracias todas. E então acordaram que nós iríamos dar um concerto na Embaixada de Portugal. Sim. E foi engraçado, porque quando nós lá chegámos, estava um póster gigante do Pedro Brunhosa e ao lado estava um póster nosso. Tipo, mesmo assim. E quando nós chegámos, e eu vi, nós montámos tudo, fizemos soundcheck, tudo impecável, mas quando as pessoas começaram a entrar, eu olhei e eu disse: epá, nós não vamos estar a tocar 45 minutos para estas pessoas, porque elas não vão querer ouvir-nos durante 45 minutos.
E como a nossa banda tem uma história muito viva com países de língua portuguesa, e Uhum. não é normal, não é uma banda normal, não é? Nós temos um Sim, cabo-verdiano, sim. um moçambicano, um brasileiro na banda. E mesmo o nosso baixista, os pais dele também não são portugueses, são suíços. Ok. Uh, Criou-se ali uma situação que eu disse: epá, olha, nós vamos tocar duas músicas, vamos tocar a Tacubauena, que é uma música que tem fortes raízes africanas e brasileiras na música, Uhum. que tu ouves aquilo claramente na música, não é preciso não gostar de metal ou gostar de metal para perceber. Sim. Vamos tocar esta música e outra música mais normal, digamos assim, e depois vamos falar sobre a origem da banda e contar um bocado aqui a história e tentar fazer aqui um Q&A com eles, estás a perceber? E resultou muito bem. Nós fizemos as duas músicas, parámos. Uhum. Eu disse: Sim. epá, eu sei que isto é metal, se calhar um bocado agressivo para vocês, pode haver aqui malta que gosta ou não, mas eu acho muito mais interessante nós partilharmos com vocês a nossa história e como é que isto acontece, porque isto tem muito a ver com Coimbra, com a cena dos estudantes, com a cena dos Erasmus, tem Exatamente. aqui uma série de situações bastante engraçadas, e também mostrar a eles o quanto as raízes dos próprios países de onde eles são nos influenciaram a nós como músicos, né? Uhum. Acho que foi uma boa ideia. Resultou muito bem. Sim, e vocês tiveram também uma visita ilustre, não é? O Ministro da Cultura passou por lá. Tiveram alguma reação dele diretamente? Ele esteve a falar connosco perto de 45 minutos. Uau, ok. E daí também surgiu um convite para nós irmos à Escola de Hotelaria de Cabo Verde, Uhum. que quem trata de tudo naquela escola é um português. E Sim. nós também tivemos uma visita, basicamente, como é que eu ia dizer? Quase de estudo, não é? Uhum. E jantámos, aliás, almoçámos na escola de hotelaria, isto tudo através da cena da cultura de lá, e principalmente porque felizmente eles ouvem música e não querem saber se a música é metal, se é pop, é representativa de um país. Uhum. Porque isto tudo também acontece numa altura em que há uma feira internacional de música lá, que tens Sim. lá artistas de todo o mundo a Uhum. representar cada um o seu país. Tens Sim. os mais conhecidos, outros menos conhecidos. Cabo Verde sempre foi muito ligado às artes e à música em particular, sim. Incrível, Exatamente. incrível. E nós estávamos lá a representar Portugal. Uhum. Então, eu estou a ver que essa experiência vai mesmo ficar, não é? Para a Sem vida de dúvida, todos os membros dos Tales from the Unspoken. sem dúvida. E estávamos aqui este tempo todo a falar também agora de música, mas há pouco de videojogos, mas sei que o teu sonho era mesmo poder viver da música, não é? Eu gostava bastante. Sim. É assim, é um sonho que hoje em dia, cada vez mais, eu noto que é muito difícil. E estes últimos anos abriram-nos bastante os olhos, não é? Uhum. Porque se eu tivesse a viver da música, se calhar nestes últimos 2 anos eu estava bem lixado, digamos assim. Porque Sim, vemos muitos exemplos, exatamente. sem concertos é complicado para um meio, principalmente com o metal, porque as pessoas não têm uma verdadeira noção da diferença de uma carreira, por exemplo, da Madonna para os Metallica, não é? Sim. Se formos a ver, por exemplo, números, os Metallica fazem mais dinheiro em concertos do que a Madonna, porque eles Uhum. tocam muito mais ao vivo do que a Madonna toca. Isso tem a ver com o facto de bandas de metal viverem literalmente da estrada, e os Metallica, se os Metallica vivem, imagina uma banda como os Tales for the Unspoken, não é? Sim, claro. É como é que é de dizer? É a comparação, não é? Que para percebermos realmente que as bandas até podem ser bandas mais conhecidas, mas mesmo assim têm dificuldades, não é? E é preciso Sim, bastante para chegar àquele nível. muito. Exatamente. Mas pronto, tu fazes música, estás à frente desta banda conforme temos estado aqui a falar, mas sei que também organizas festivais, portanto acabas por contribuir, não é, para a área da cultura dessa forma. Estás envolvido em duas organizações de festivais que podem ser considerados festivais de verão, ligadas aqui mais ao metal e ao rock, não é? Queres Uhum. falar um bocadinho sobre isso? Eu sei que é o Mosher Fest e o Rock dos Romanos, mas cada um diferente do outro. O que é que nos podes dizer sobre isso para este ano? Vai haver novidades? Sim, vai haver. Então, Mosher Fest. O Mosher Fest é um Sim. festival que basicamente serve para festejar, digamos assim, o Mosher. A Mosher, que é uma marca de roupa do meu querido amigo Rui Alexandre, que ele é o que é o Uhum. cabecilha, ele é que é o Mosher, a verdadeira essência do Mosher é ele e só ele. Ok. Eu sou simplesmente o braço direito dele no Mosher Fest. Nós organizamos o festival já há algum tempo, já tivemos várias edições, tivemos agora uma em novembro,
que correu mesmo muito bem. Nós conseguimos aproveitar ali aquela brecha que o Estado nos deixou, e no dia 13 de novembro festejámos então assim o primeiro festival de há muito tempo, o regresso ao Sim. Mosh Pit. Isto na Figueira da Foz, não é? Foi na DRAC, na Figueira da Foz. Normalmente este festival era feito em Coimbra, Ok. mas infelizmente o sítio onde nós tínhamos o festival sempre todos os anos fechou devido à pandemia, então tivemos de optar pelos nossos amigos da DRAC, que é uma casa que nós já conhecemos há muito tempo, tanto o Rui como eu temos bandas, e já lá tocámos bastantes vezes na DRAC. É uma casa super emblemática e obrigatória para qualquer pessoa que goste de rock e metal. Então decidimos juntar forças com eles, pedir-lhes literalmente a casa para poder fazer lá o Mosher Fest. Fizemos lá uma edição espetacular com Corpus Christi, Sacred Scene, Revolution Within, The Stories of All, entre outras bandas. E então, como isto calha sempre, este foi o oitavo festival, assim é que é. Este próximo vai ser o nono. A data, tudo indica que será dia 4 de junho, que é uma data espetacular, porque eu nasci nesse dia. Uau, então fazer um 2 em 1. Mas é propositado, porque em novembro, dia 13 de novembro, é a data de nascimento do Rui. Então, Ok, então vocês escolhem estas datas de propósito, não é? certo, é mesmo para festejar. Para fazer grandes festas, sim. Bandas, eu não posso falar muito, posso falar de uma banda, porque o que aconteceu foi que o Mosher Fest teria algumas bandas que cancelaram devido a 30 mil coisas. Uma Sim. delas foi a minha, Ok. por problemas de saúde de um dos membros da banda não podemos tocar, então é certo que eu já meti cunha e eu próprio aceitei para no dia 4 de junho Tales for the Unspoken tocar no Mosher Fest. Vai ser um festão. Boa, Vai já ser fica mesmo então incrível. o nome anunciado e dia 4 de junho, quem gostar de metal e de rock e puder estar na Figueira da Foz, não é? Exatamente. Vai para lá de certeza. Então, e esta outra organização de que falávamos há pouco, o Rock dos Romanos, que é em Condeixa Nova, é um festival mais de final de verão para setembro Sim, setembro. e já houve durante algum tempo, não é? Sim, já houve 2 edições, entretanto estaríamos a fazer a terceira, entrou a pandemia, então tivemos de parar um bocado. Nós vamos voltar agora em setembro, em princípio, se tudo correr bem, se nada, se nada entretanto acontecer. Sim, vamos esperar que não. Vamos esperar que não. É um festival ao ar livre, é um festival um pouco diferente, porque é um festival que comemora basicamente, aquilo é em Condeixa, perto de Conímbriga, Sim. por isso é que se chama Rock dos Romanos, porque por causa da zona, né, onde o festival é feito. Sim. É um festival que normalmente, ao contrário do Mosher Fest, que é muito direcionado para o metal, o Rock dos Romanos já varia entre o rock e o metal. Nós temos as duas vertentes. Normalmente temos o festival a começar aí às 3 da tarde e vai até à noite, pela noite dentro, com música desde rock a metal, como estava a dizer. E eu não posso anunciar nomes nem a data final do festival, mas em setembro, isso posso-vos garantir. Ok. E vai ser um festival espetacular. E também um festival que se preocupa com o ambiente, sem copos de plástico. Isso é importante. E vai ter muitas surpresas este ano. Este ano vai ter muitas Ok, surpresas. então nós vamos assumir que tu não queres ser um boca de trapos, não vais revelar nada sobre estes dois festivais, mas não há problema, vamos passar à frente, Marco. Olha, eu sei que além de estares envolvido na música destas formas todas que já falámos, também és um grande fã de música, viajas para ver festivais no estrangeiro. Qual é que foi assim a maior aventura que já tiveste numa dessas viagens? Então, assim, eu já viajo há muitos anos. Eu desde 2001 que religiosamente tento sempre, pelo menos uma vez por ano, ir fora de Portugal para ver concertos ou festivais. Desde 2001, o primeiro festival onde eu fui foi logo o Wacken, que Uau, é começaste tipo logo em grande. exatamente, que é o maior festival do mundo, e na altura era bastante complicado. Nós tínhamos de arranjar maneiras de ir, estavam a começar a aparecer as excursões que levavam as pessoas aos festivais. Sim. Agora, a maior aventura, sem dúvida alguma, foi o Hellfest 2008. Porque na altura não havia excursão absolutamente nenhuma para o festival, e eu tenho um problema grave que é ser português. E o português deixa sempre tudo para a última da hora. Então, nós comprámos os bilhetes do festival, e fui eu. Olha, esta viagem até tem uma história engraçada que vou-te aqui revelar. Em 2008 foi quando eu entrei para Tails. E eu entrei para Tails por causa desta viagem. Ok. Porque o baixista da banda, o Guilherme Bussato, que é o guitarrista, aliás, de Destroyers of All, era o baixista original de Tales for the Unspoken. Ele mostrou uma banda e eu disse-lhe: olha, gosto tudo menos da voz. Sim.
E eles estavam para gravar um EP na altura e eu disse-lhes, olha, se quiseres pôr em uma voz agressiva, não era para tirar o André da banda, como eu ouvi. Estou a dizer, porque ele estava a dizer que sentia falta às vezes de voz mais pesada. Eu disse, olha, se quiseres pôr assim um backing vocal assim mais agressivo, pá, convida-me que eu gravo-vos isso na boa. Acontece que quando nós voltámos do festival foi quando o André saiu da banda. E foi daí que surgiu o convite, porque eu conheci o Guilherme exatamente por causa. Não foi conhecer, eu fiquei com mais confiança com ele por causa dessa viagem. Mas basicamente, nós literalmente fomos para a França, como deixámos tudo para a última hora, já não conseguimos apanhar voos que eram caríssimos na altura, então tivemos de ver a melhor maneira. Ou íamos de comboio ou íamos de autocarro. E fomos daquelas viagens que as pessoas fazem, os imigrantes que vão para a França. Sim. Nós fomos literalmente num autocarro desses até Paris. Depois de Paris tivemos de apanhar outro autocarro até Clisson. Clisson, sim. E ainda tivemos de andar para aí 3 km a pé porque não sabíamos que havia lá uns autocarros que nos levavam ao festival. Bem, e só vimos o primeiro quando chegámos lá. Imagina, nós a chegar ao festival com uma tenda. Mais mortos que vivos, não é? Mais mortos que vivos. E por cima era a primeira vez que íamos ao festival, estávamos a levar bué coisas a mais porque não sabíamos o que é que havia à volta. Exato. Levámos comida, levámos uma carrada de coisas que eu hoje já nem lavo nada. É a tenda e fica lá. Já nem a trago de volta. Bem, és desses que deixa as tendas nos festivais como fazem no download em Inglaterra. Sou. Isso não existe, eu nunca percebi isso. Vais ter que me explicar como é que alguém vai de um país para o outro, ou mesmo que não tenha viajado de muito longe, leva uma tenda e a abandona dentro de um recinto de um festival. Sim, eu sou desses. Qual é que é a tua explicação para isso? Já agora ajuda-me, porque eu ouço essas histórias há tantos anos e não conhecia ninguém que tivesse feito isso. Eu vou explicar. Pelo menos a minha experiência. Eu para já eu compro sempre tendas podres. Podres. Já fazes de propósito. Já faço. Oh, claro, eu não vou deixar lá uma tenda boa, né? É sempre uma tenda podre. E depois o que é que eu tenho de pensar? Eu quando vou aos festivais, eu compro sempre coisas. T-shirts. Eu venho sempre com mais do que levo. Não precisas de levar roupa porque vais-te vestindo lá. Exato. Mais ou menos. Um bocado por aí. Ok. Então, como eu trago CDs e vinis, eu sou colecionador, eu trago coisas, né? Uma pessoa tem de fazer uma escolha. Ou vem mais pesado ou deixa a tenda. E a tenda custou-me 15, 20 euros. Sim, mas a minha questão é, ficam milhares e milhares de tendas abandonadas, o que é que eles fazem com aquilo tudo? O desperdício de materiais que isso é? Abrem um buraco e enfiam aquilo tudo no chão, não oferecem, sei. doam, vendem, não sei. Não faço a mínima ideia. Ok, então tu contribuis para isso, pronto, sim. fica registado. Infelizmente. Ok, então a aventura em Clisson foi mais ou menos essa vossa viagem atribulada, depois, não é? Imagina, houve mais. Esse festival foi tudo espetacular. Um festival que tinha o cabeça de cartaz, Kiss. Ou seja, não era um festival pequeno. Não é? Sim, claro. Não tinha um chuveiro. Não havia um chuveiro no recinto? Não havia um chuveiro. Okay. O sítio que eles tinham era um sítio com... O único sítio que eles tinham com água era o sítio onde o pessoal lavava os pratos de quem estava no campismo. Então tu vias um gajo a limpar os sovacos ao lado de um gajo a lavar os dentes. Estás a ver? Tipo... Bem, a lavar os dentes ainda era ao menos. Agora a lavar um prato para comer, se calhar ao pé do sovaco era um bocado pior, não é? Então o que é que... Eu também posso contar uma história com tomar banho engraçada no Wacken. Ok, então vamos por partes. Já saíste de Clisson, do Hellfest? Agora vamos para a Alemanha. Ok, então vamos para Wacken. Agora vamos para o Wacken. Então, no Wacken, em 2001, eles tinham chuveiros, aí sim, mas em 2001 tu pagavas, e hoje em dia também pagas um extra para poder tomar banho. Ok, para gastar a água e para tomar banho, sim. Exatamente. Extra esse, que na altura, para mim, que tinha 18 anos e que estive a juntar dinheiro durante sei lá quanto tempo para ir ao festival, era um extra que eu não estava muito disposto a dar. Então o que é que a gente descobriu? Não, mas eu também, obviamente, se eu não tivesse outra hipótese para tomar banho, tinha de dar e tinha, porque eu não consigo estar 2 dias sem tomar banho, isso para mim é impossível. Sim. Então, o que é que eu descobri? O que é que nós descobrimos? Isto vai parecer mesmo muito a mal, mas também tens de ter em consideração que eu tinha 18 anos, não é? Ok, vamos nos lembrar disso, sim. Eu descobri que na aldeia, onde é o festival, aquilo ainda fica a uma certa distância de onde é o festival. A aldeia, para quem nunca foi ao Wacken, é incrível, porque a aldeia transforma-se toda para o festival. Uhum. E tu vês, para aquelas pessoas de 80 anos que vivem naquela aldeia, é super normal verem punks, verem rockabillys, verem metaleiros a passar. Aquilo é só um dia normal. Já estão habituados. Se fosse uma aldeia cá em Coimbra, cá em Portugal, ali perto de Coimbra, toda a gente pensava que ia haver ali um assalto. Isso é tipo paredes de cor, o pessoal já está habituado, não é? Exatamente, aquilo já é aquele movimento, não é? Então eu descobri que no cemitério, que eu tinha uma casernazita lá. Estou só a tentar imaginar o que é que tu vais dizer a seguir, mas sim. Nessa casernazita, dentro do cemitério, onde eles enchem a água para as jarras, que tinha um chuveiro com água quente.
Como é que vocês descobriram que aquilo tinha água quente e um chuveiro? Porque, como é óbvio, o que é que os metaleiros fazem quando estão num cemitério? Ainda por cima, os cemitérios lá parecem aqueles cemitérios dos Estados Unidos, que é tudo aberto, não é? Sim, sim. Vamos explorar o cemitério, vamos ver o que é que se passa aqui, não é? Ainda por cima, Ok. aquilo fica mesmo ao lado, fica mesmo tipo, se tu fores pelo cemitério, tu cortas caminho para o festival. Então toda a gente passa por ali. E depois também, porque como o cemitério também tem casa de banho, normalmente também criam ali uma cena para o pessoal ir lá. Ok. Porque que é melhor do que ir no festival que sabe-se lá quando é que aquilo foi ali pela última vez. Então foi assim, tipo, está ali água quente, para que é que eu vou estar a pagar se posso ir ao cemitério? Típico português, não é? Descobriram Então- sim. Então o que é que aconteceu? Nós fomos ao cemitério, fomos todos tomar banho, só que fomos já à noite, depois dos concertos. Tipo 3 e tal da manhã, um grupo de macacos, éramos para aí 6. Então cada um ia tomar banho, os outros ficavam tipo fora do cemitério, à porta, a beber. Pá, um colega nosso tinha bebido como ao caraças, captou mesmo. E então, quando chega, nós estamos todos lá à espera, quando vem a última pessoa, também foi uma sorte do caraças, quando vem a última pessoa a tomar banho, aparece um carro da polícia, o que era estranho porque pá, a maior parte de nós já tinha cabelo comprido, não é? Com os cabelos todos molhados, Sim. no meio do cemitério, com toalhas no braço e um colega nosso desmaiado, tipo no chão. Ah, meu Deus. O polícia olha Sim. assim para nós, olha assim para ele e diz assim, no mais puro português: então, vosso amigo bebeu demais. E Ok. fomos 6 gajos no carro da polícia, mais o polícia, e ele levou-nos de volta ao festival. 7 pessoas dentro do carro 7 pessoas. para vos levar de volta, já viste? Yeah, porque era português. Pronto, tiveram essa sorte também no meio disso tudo, Também não foi é? uma boa história. Muito bem, olha, estou a adorar as tuas histórias, Marcos, estás à vontade. Temos todo o tempo do mundo. Já vamos numa hora de conversa, mas temos todo o tempo do mundo. Olha, e no meio disto tudo já foste a não sei quantos festivais, já viste não sei quantas bandas. Nós gostamos de algumas bandas aqui em comum e eu Uhum. queria saber o que é que ainda te falta ver. Se é que ainda falta alguma coisa. Das bandas que ainda existem, epá, eu não estou-me a lembrar assim nenhuma banda Nada? mesmo que eu quisesse mesmo ver e que nunca tenha visto. Ok, então é bom sinal. Existem bandas que eu não vi e gostava de ter visto, como Pantera, por exemplo, não vi e Sim, gostava de ok. ter visto. Uhum. Mas de resto, felizmente eu tinha 3 bandas na minha lista que resolvi o problema porque as bandas decidiram voltar. Que Aham. foi At the Gates, Sim. tinham acabado durante montes de tempo. Eu fui ao Hellfest em 2009 de propósito para os ver. Boa. Nesse mesmo ano, Carcass voltou também. Uhum. Também vi no Hellfest. E a última banda que me faltava, que tive mesmo arriscado a lista, e não fui porque eu na altura, em 2003, arranjei emprego, o meu primeiro emprego, e isso impossibilitou-me de ir ao Wacken, que eu já tinha bilhete, para ir Uau, ver ainda por cima. Emperor. Os empregos são uma chatice, quer dizer, não Mesmo. deixam as pessoas fazer as coisas que gostam de fazer, não é? Já viste? mas foi muito chato. Eu fiquei com Mas essa. era para ver quem nessa altura? Emperor. Os Emperor, ok. E Então, também entretanto, já arrisquei. resolviste isso, não é? Portanto, Sim, várias vezes. Tanto uma como outra. não está a faltar assim nada de importante. Portanto, o que é que eu queria falar contigo mais? Eu sei que já falámos aqui de não sei quantas coisas, uma hora depois, a ver se não me esqueço de nada, não é? Porque no meio disto tudo é importante, não é? Eu tenho aqui mais 2 tópicos que para mim são importantes de abordar contigo. Um tem a ver com estas aventuras todas no YouTube, tu acabaste por ainda, e no meio de tudo o que já fazes, conseguir encontrar tempo para fazer um outro canal no YouTube, onde tu falas sobre MMA. Que Certo. não tem nada a ver com nada disto que nós Nada. falámos aqui. Onde é que o MMA aparece na tua vida e porquê criar um YouTube com notícias de MMA? Então, o canal surge porque eu adoro MMA e Uhum. comecei a gostar muito de MMA. Para tu teres uma noção, eu quando vim para Lisboa viver, eu era e eu sou sportinguista, Uhum. e eu gostava mesmo muito de futebol. Para tu veres, eu quando vim para Lisboa viver, tinha lugar cativo no estádio do Sporting e ia a todos os jogos. Mas depois, e eu gostava de conseguir explicar, mas não faço a mínima ideia porquê. De um momento para o outro, eu simplesmente desliguei por completo de futebol. Se me perguntares 5 pessoas que jogam na equipa do Sporting, eu não te sei dizer. Portanto, começaste e acabaste da mesma forma. Começou de repente, acabou de repente e dedicaste a outra coisa. Não, eu sou do Sporting desde criança. Ah, E sempre, ok. sempre vi futebol, sempre acompanhei Uhum. futebol. Mas quando vim viver para Lisboa, eu tornei-me sócio do Sporting porque estava aqui ao pé, porque tinha vantagens em ser sócio do Sporting. Sim, mas nesse caso então estavas mais perto, criaste sócio do clube, mas depois perdeste o interesse. Depois, sim, depois perdi o interesse. Foi aí que entrou o MMA na tua vida? Não, o MMA já tinha entrado antes porque eu trabalhei muitos anos em hotelaria noturna, eu trabalhava em bares à noite, Uhum. em Coimbra,
e há uma escola de MMA em Coimbra. E como o MMA dá muito tarde na televisão portuguesa, Sim. o que é que acontecia? Esse pessoal do MMA ia ter comigo, tipo, ao bar onde eu trabalhava, e começaram a pedir, opá, mete aí a dar as lutas, e não sei o que dizer que mais. E eu fazia-lhes o favor, metia aquilo a dar, e comecei a ganhar o bichinho. Depois, quando vim viver para Lisboa, eu comecei a fazer jiu-jitsu. Ok. Tinha um colega meu de trabalho que eu estava sempre a comentar as cenas das lutas com ele, e ele disse: é pá, porra, tu gostas tanto de lutas e não fazes nada, pá, anda a experimentar e não sei o quê. E eu fui, apaixonei-me pelo jiu-jitsu de uma maneira doida, Uhum. eu adoro e não os faço, e comecei ainda a acompanhar mais. E então comecei a praticar jiu-jitsu, comecei Uhum. a cada vez mais interessar-me por MMA, e vi que havia essa lacuna, não havia assim nenhum canal de referência do MMA em Portugal. E o meu amigo Rui Alexandre da Mocha começou-me a lixar a cabeça. Foi ele que inventou o nome, foi ele que fez o Foi? logotipo. Ok. Então Tipo, o MMA Fresh Talk é a ideia do Rui. porque há uma coisa no MMA que é o trash talk, que é quando os Ok. lutadores falam mal uns dos outros Uhum. para criar. Também se utiliza bastante no WWE, só que a diferença é que no MMA eles resolvem literalmente à porrada, enquanto no WWE é tudo Sim, figurativo, não é? tudo encenado, sim. E então foi um bocado a buscar essa piada do trash talk para fresh talk, que é o meu nome, né? Uhum. Ele é que veio com essa ideia, então eu decidi criar esse embriãozinho, esse bebezito Sim. que está aos poucos. Eu tenho pena de não ter mais tempo, mas é quase impossível, faço tanta coisa que Exatamente. Isto já vem do ano passado, não é? Tentado a correr sim. bem? A andar Eu devagarinho, tenho mas a estado a correr bem. crescer devagarinho, mas Uhum. temos até criado alguma sinergia porreira com lutadores, eles próprios partilharem os meus posts. Também meto muito meme, porque apesar das pessoas olharem de fora e pensarem isto é só gajo à porrada, há muito sentido de humor aqui. Uhum. O sentido do humor só sai quando fecha a porta do cage, né? E eles estão lá dentro os dois, mas nós estamos cá fora, portanto é um meio que eu gosto. E que comecei a conhecer mais por praticar uma arte marcial, e que muda por completo a maneira de uma pessoa ver, porque eu sei e eu percebo perfeitamente que as pessoas que olhem de fora, isso é só porrada, é só gajo aos burros, e Exato. tem toda uma cena por trás de respeito e de hierarquias e uma Uhum. carrada de coisas que as pessoas normalmente não atingem. Mas a minha ideia com o MMA Fresh Talk é que se fale mais de MMA em Portugal e que haja mais eventos, que nós temos muito poucos cá em Portugal, que é um mercado que poderia crescer bastante. Muito bem, fica então essa dica para quem gosta de MMA ou quiser descobrir, não é? Um bocadinho mais, poder espreitar também o teu canal. Marco, vamos chegar aqui ao meu último tópico, Uhum. que tem a ver com o facto de ter sido figurante num filme que foi muito falado agora nos últimos dias, que é O Homem que Matou Don Quixote, do Terry Gilliam. Como é que surgiu isto? No meio disto tudo que tu fazes, ainda conseguiste ter tempo para estar em Tomar a gravar aqui cenas deste filme? Como é que surgiu esta oportunidade? Foi-me dito que ia haver um casting para um filme, eu não sabia que filme é Uhum. que era. Foi a minha namorada que me trouxe esse, porque ela trabalha em televisão, e ela disse: olha, está aqui um casting que é a tua cara. O casting dizia literalmente homens acho que era dos 20 aos 40, Sim. com cabelo comprido e barba. Uhum. Eu disse: olha, eu tenho cabelo comprido e tenho barba. Então fui ao casting, o casting foi muito rápido. E engraçado, porque quando eu saí do casting, eu achei que tinha sido logo selecionado. Ah, foi? Porque, sim, Eles porque raramente dão dicas nessas alturas, não é? Mas vieste logo com esse feeling. eles a mim acho que deram demasiada dica, porque eles Ok. olharam para mim e eu, quando estava a ir, eu vi outras pessoas a fazer o casting, e as Uhum. pessoas faziam o casting e iam-se embora. Eu fiz, e quando me estava a ir embora, eles vieram atrás de mim e disseram-me assim: olha, faças o que fizeres, não cortes o cabelo nem a barba. Ok, é uma boa dica então. E ainda por cima de toda a gente que estava na fila, que estava lá mesmo muita gente, eu era o único realmente com cabelo comprido. Havia aquela malta com aqueles man bumps, tipo Sim, no sim, topo da cabeça, mas pequenino. Eu tenho um cabelão, né? claro. Eu fui era o único mesmo que tinha assim um cabelo mesmo comprido. Comprida a séria, sim. E depois, quando me disseram o que é que era para fazer, que filme é que era, epá, eu ainda fiquei mais empolgado, porque Claro. pá, é um artista que eu gosto bastante. Pá, não bate bem da cabeça, já Exato. sabia que vinha alguma coisa assim muito esquisita, não é? Sim. E tem um bom elenco, não é? Também.
Exatamente, mas eu não sabia sequer o elenco, eu só soube Uhum. quando já estava lá e quando comecei a vê-los. Ok. Então nem sequer sabias quem participava no filme. Não. Eu nem Ok. sabia, e durante toda a gravação daquilo, que aquilo foi feito no Convento de Cristo, um sítio Uhum. que já me diz muito, porque eu já fiz lá várias peças de teatro, antes mesmo desta situação. E eu conhecia o Convento de Cristo melhor que qualquer pessoa que lá estava, que eu já lá, nós quando vamos para fazer peças lá temos acesso a cenas que o público normal não tem acesso. E tudo era muito esquisito. Aliás, houve um grande problema lá que saiu nas televisões todas por causa do incêndio que supostamente fizeram lá. Eu Ok. estive lá e realmente houve lá um fogo gigante, controlado, mas quem vê de fora obviamente pensa Uhum. que isto vai tudo Claro. pegar fogo. E foi uma experiência engraçada que já vem eu gosto deste tipo de situações. Eu fiz teatro, Uhum. e isto foi um bocado a continuação disso. Foi gravado à noite, foi quase 2 semanas a gravar, acho que era das 7 da noite às 7 da manhã. Uau. Estamos a falar de um filme que já foi filmado há algum tempo, portanto, tu Sim, filmaste este em 2017, em o filme é de 2017. 2018 e por alguma razão nós estamos a ouvir falar muito do filme agora porque está no cinema. E o Terry Houve ali Gilliam uns problemas também. exatamente, esteve cá em Portugal recentemente. Temos também alguns atores portugueses no elenco. A Joana. Exatamente, a Joana Ribeiro, é esse o apelido dela, agora posso sim. estar Acho que enganada. Sim. E eu, entretanto, vi também o trailer, e lá está, tens o Adam Driver e tens uma série de outros atores conhecidos. O teu papel, consegues só explicar um pouco do que é que tiveste de fazer? Sim, eu inicialmente, só depois de ver o filme é que eu percebi o que é que eu estava ali a fazer. Porque até lá. Sim. E depois é engraçado, porque quando tu estás a gravar, tu nunca sabes o que é que vai acontecer. Tu pensas sempre, eu não vou aparecer. Ou vou ter um pixel ali num Sim. canto. Eu devo aparecer mais do que eu penso, porque eu fui um das 5 pessoas que eles gravaram os cromas, que eram para pôr pessoas em sítios que não estariam, e eu fui uma Uhum. das 5 pessoas que gravou isso. Mas o meu papel, e eu apareço no trailer e apareço 2 vezes no filme, assim declarado, tipo escancarado, que dá para perceber perfeitamente que sou eu. Sim, A primeira, eu também não vou spoiler o filme, né? A claro. primeira, há uma situação em que. Ai, como é que se chama o ator? Como é que Qual chama deles? O mais velho? O mais velho. O Jonathan Price? O Jonathan Price. Sim, Em que acho que é assim, sim. o Jonathan Price, isso dá para perceber no trailer, ele pensa que é o Don Quixote. Exatamente. E ele vai a um sítio, por alguma razão, que não vou explicar, né? Sim. Mostrar um guião de um livro que ele está a escrever sobre ele mesmo, sobre o Don Quixote. E está este suposto rei, que é o que se vê no trailer, Sim. a dizer que a corte dele, toda a gente comprou os livros dele. E ele diz books, tipo, para o pessoal mostrar os livros. Essa é uma das cenas em que eu apareço, em que nós estamos todos com um livro na mão e mostramos o livro. Sim. E eu estou mesmo atrás da mesa dos atores secundários. Por isso aí eu apareço aí em grande destaque. E depois há uma cena em que, em que eles estão os dois a falar e eu estou parado atrás deles bué da tempo. Aí esse bué sou eu. Sim. Então nas tuas cenas estava o Jonathan Price. Chegaste a fazer alguma coisa com o Adam Driver também? Sim, eu estaria inicialmente para ser o duplo do Adam Driver, o duplo figurante. Porque há Ok. sempre um duplo que faz os stunts, né? Sim, As sim, cenas sim. que ele não faz. E há o duplo figurante, que é aquelas cenas em que ele está longe como o caraças, que não dá para perceber que é ele, Sim. mas não é ele, é outro gajo qualquer que é parecido com ele. Tipo, tu és quase tão alto ou tão alto quanto o Eu Adam sou tão Driver? alto como ele, Ok. é mais magro, é mais gordo, mais largo do que ele. Olha, viste. Então perdeste essa oportunidade, mas estás no filme como figurante a fazer outras Exatamente. coisas. Mas Muito foi uma boa experiência, foi uma excelente experiência. E há alguma coisa que tu queres repetir ou foi só uma coisa de Sim, uma se vez? surgir este tipo de situação, sim. Ok. Mas eu normalmente, quando fazia teatro, tinha um papel mais ativo, não é? Tinha falas, esse tipo de coisa. Sim, claro, aqui isto é uma produção internacional, não é? Exatamente. Gravada em vários sítios, com muita gente. É normal. Espetacular, é espetacular. Muito bem, Marco. Olha, vai ficar também esta dica. Quem for ver O Homem que Matou Don Quixote ao cinema, o filme do Terry Gilliam, com cenas gravadas em Tomar, pode também procurar-te, não é? Ver se te Exatamente. encontram e depois partilhar contigo Exato. Nas redes sociais essas e impressões nas redes sociais, exatamente. Não Marco, tirem olha, fotos do cinema. Não, isso não. Olha, foi um gosto estar aqui à conversa contigo este bocadinho, saber estas histórias todas. Espero que corra tudo pelo melhor e que consigas ter sucesso nestes projetos imensos todos que vais fazendo. Obrigadíssimo. Pá, foi mesmo muito fixe. Isto passou a voar. É verdade. Muito obrigado pelo convite e espero Obrigada eu. acompanhar o teu trabalho aqui. Obrigada, nesta Marco. plataforma. Até à próxima, então. Muito obrigada. Obrigado.
Por hoje é tudo, contactos e outras informações na descrição do episódio. Para além das habituais plataformas de podcasts e YouTube, agora podem também ouvir o Boca de Trapos pela nova plataforma portuguesa de conteúdos Popcasts, em popcasts.pt. Espero que gostem da novidade. Obrigada por terem estado comigo. Tenham uma boa semana. Até ao próximo Boca de Trapos. Boca de Trapos!